Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje quero falar sobre a mitologia sagrada. Para muitas pessoas, o mito não passa de uma fantasia, de uma farsa, de uma mentira contada por alguém para dar base a alguma crença ou alguma ideia. Por isso que muitas pessoas não conseguem acreditar muitas vezes no que está escrito no Gênesis. Quando eu falo muitas pessoas, eu trato daqueles que são céticos, ateus, que por lerem o Gênesis e perceberem que ali existe uma cobra que fala, uma árvore que dá um fruto, que dá um conhecimento do bem e do mal, acabam por achar essa história um conto de fadas, uma fábula, uma fantasia que foi criada pela mente humana e assim acabam deturpando a escritura sagrada. Eu estou hoje aqui para falar sobre esse assunto, para desmistificar essa história de que o mito é algo mentiroso ou que fala de uma farsa ou uma ideia inventada pelo ser humano. Nós vamos falar aqui através desse estudo sobre algo muito mais profundo e você vai entender que o mito nada mais é do que a palavra sendo falada através da simbologia. Por isso que muitas pessoas ainda nos dias de hoje não compreendem, quando eu falo escritura sagrada, eu trato aqui da Bíblia, porque eu trabalho aqui com a egrégora judaica cristã, então muitas vezes as pessoas tomam partido achando que o Gênesis é literal, tentam achar uma explicação plausível e empírica de como uma cobra poderia falar, no caso do Jardim do Éden, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos ver que a Bíblia ela contém muitas informações que são muito mais profundas do que simplesmente achar que aquele conto ali é literal ou longe de ser uma farsa. Portanto, fica comigo até o final para compreender esse estudo. Desejar, eu peço, deixa seu like, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito. Depois, se gostar do vídeo, compartilha com outras pessoas, tá bom? Quando falamos de mito, nós temos que entender que a mitologia, primeiro de tudo, era um modo primitivo de objetivar o pensamento antigo, ou seja, tudo que era escrito baseava-se em fatos reais, em fatos naturais ou fenômenos metafísicos, para explicar de uma forma mais clara aquilo que o escritor não conseguiria expressar com palavras normais, aquilo que ele não conseguia exprimir nos seus sentimentos, nas suas sensações, na visão e revelação que ele tinha. Então ele se usava de símbolos, de palavras abstratas, de metáforas para conseguir chegar pelo menos próximo daquilo que ele estava percebendo, sentindo ou vendo. Portanto, nada tem de anormal e nem de irracional considerar o mito como um modo de expressar uma verdade maior através de símbolos. Por isso que eu sempre falo aqui sobre a questão da importância de nós compreendermos os símbolos. A palavra mito tem origem no termo grego mitos, que significa o que? Narrativa ou lenda. Por isso que os céticos e ateus se atribuem à Bíblia como uma lenda, como uma narrativa fictícia, porque o verbo mitevo está relacionado a mito e significa o quê? A criação de uma história imaginária. Sendo assim, o mito é a ideia sendo expressa em símbolos por meio de palavras. Essa frase aqui revela tudo o que é de mistério na Bíblia para que você entenda que o mito é uma ideia do autor sendo expressa em símbolos por meio das palavras. Portanto, cobra fala? Não, nunca falou e nunca falará, mas é uma expressão de um símbolo para uma comunicação muito mais profunda. A árvore do conhecimento do bem e do mal existe? Não, é uma simbologia profunda para explicar algo que às vezes as pessoas, através de palavras normais, não conseguiriam entender e nem mesmo o autor conseguiria encontrar as palavras adequadas para passar aquele conhecimento. Então, no conceito moderno, se diz algumas vezes que determinada escritura
ela é mítica em razão do quê? De ser falsa, por causa da sua falsidade. Mas a mitologia antiga não era, pessoal, um sistema ou um processo de falsificação nesse sentido, porque as suas fábulas, os seus contos, eram um meio de apresentar fatos por meio de alegorias e metáforas para a melhor compreensão da mente humana. Isso se dá a mesma coisa, pessoal, com o Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, os Sete Anões, tudo isso é um conto que expressa uma verdade maior por trás. Estou comparando, obviamente, de uma forma mais esdrúxula, mas para você entender, não existe o lobo lá que vai perseguir a Chapeuzinho Vermelho. Tudo tem uma simbologia, a cor, o manto, o lobo, né, a vovó, enfim. Portanto, o Gênesis também tem essa mesma simbologia, a árvore, a serpente, Adão e Eva, tudo isso contém uma simbologia para expressar uma verdade maior. Por exemplo, quando se trata da árvore, né, do Éden ali, quando os hebreus eles representaram a serpente falante ali do Éden, pensa comigo, eles não eram tão ignorantes assim para supor que a cobra falasse, porque como eu disse, animal nenhum, não só a cobra, animal nenhum nunca falou e nunca falará em uma linguagem humana, sabe por quê? Porque isso quebraria todo o equilíbrio e a harmonia e a lei da criação. Ia gerar, no caso, um desequilíbrio tal que toda a natureza entraria em um caos e não haveria como sustentar a hipótese ou a ideia de que existisse ou existirá algum animal falante. Portanto, serpente é um símbolo. O próprio divino absoluto que eu falo aqui, ou seja, o Deus verdadeiro, que ele é incognoscível, ou seja, ninguém conhece, não dá para descrever, sempre foi expresso através de símbolos abstratos, né, conforme a mente humana conseguia e consegue compreender. Então, o próprio Deus, ninguém nunca viu ele, ninguém sabe como ele é, então se expressam através de termos. Deus, Todo-Poderoso, Adonai, né? Pai, Amantíssimo, são termos para designar uma força maior, mas ninguém sabe como é. As parábolas que Jesus utilizava para ensinar eram um símbolo falado, ou seja, está dentro do conceito do mito. E assim como de uma parábola se deduz um preceito moral, sendo esta moral um fato real da vida humana, do mesmo modo se deduzia um fato histórico e verdadeiro através dos símbolos para aqueles que eram iniciados nos conhecimentos antigos. Por isso, o mito foi criado para velar uma verdade maior, mas não deixa de ali conter um fato, uma realidade. Somente as palavras eram diferentes para expressar essa verdade. E o fato, pessoal, é que sem o auxílio da simbologia, nenhuma das escrituras antigas, as escrituras sagradas, né, poderiam ser compreendidas e entendidas no seu exato sentido. Por quê? Porque cada povo tinha o seu método peculiar de expressão. Então, hoje em dia, todo erudito sabe disso, é sabido também por todo estudioso que todas as sociedades esotéricas, elas fizeram uso de emblemas, de símbolos, né, para ocultar uma verdade maior. É só você pesquisar sobre a sociedade pitagórica, dos eleusinos, as confrarias herméticas do Egito, os gnósticos, os Rosa-Cruzes, os maçons. Então todas essas sociedades assim, intelectuais, filosóficas secretas, elas são repletas de símbolos para expressar as suas verdades, né? Então a história religiosa e esotérica com S de cada povo, pessoal, presta atenção, ela se encontra encoberta nos símbolos. Por quê? Porque nunca foi expressa literalmente em muitas palavras e nunca foi permitido que fosse falado abertamente essas verdades. Por quê? Porque poderia ser profanada, poderiam acrescentar, poderiam poluir aquele ensinamento, tirando-o do contexto. Se eu não me engano, acho que foi Sócrates, né? Nunca escreveu nenhum livro, porque ele dizia que se escrevesse um livro, as cópias gerariam o que? As adulterações no seu ensino. E o que fizeram com a Bíblia? Mesmo tendo essa simbologia, os símbolos permaneceram. E fizeram o que? Preservaram a verdade maior. Entretanto, outras informações que estão na Bíblia
infelizmente foram corrompidas, nem todas, né? Então todos os pensamentos, emoções, todo o conhecimento e saber adquirido pelas primeiras raças, ou a elas reveladas, assim dizendo, encontraram a sua expressão simbólica onde? No símbolo, na metáfora, na alegoria ou na parábola. Por quê? Porque a palavra articulada ela tem poder, meus amigos. E que os sábios modernos, considerados como sábios, os teólogos, eles não conhecem, eles desconhecem esse poder, né? Nem sequer suspeitam, por isso que eles não acreditam na figura simbólica, por isso que os céticos, os ateus, atribuem as escrituras como algo inventado, como algo fictício e algo fantasioso. Então, saiba que para quem estuda, vai saber e vai encontrar essas verdades, porque nunca foi permitido nenhum estudante recitar as narrativas de fatos históricos, religiosos ou reais, assim dizendo, né, com palavras que claramente revelassem a verdade. E isso era feito para quê? Para evitar que fossem evocados erroneamente os poderes relacionados com tais acontecimentos ou que deturpassem a essência dessa verdade pelos profanos. Então as verdades, meus amigos, só eram contadas durante a iniciação e cada estudante deveria converter o que escutava e aprendia ali em símbolos apropriados e elaborados em sua própria mente de acordo com a cultura do seu povo. Marcos 4, 10 e 11 você vai ver que Jesus contava os ensinos dos mistérios maiores em parábolas por grande povo, mas os discípulos falavam que abertamente, ou seja, era ensinado os mistérios. Então, mais tarde, essa narrativa simbólica era o quê? Examinada pelo mestre nas escolas iniciáticas e depois era aceita dentro do círculo esotérico, religioso ou filosófico. Sendo assim, meus irmãos, buscar descobrir a origem do universo, do homem, ou alcançar uma evolução espiritual com a expansão da nossa consciência sem a utilização dos símbolos seria uma compreensão, uma tarefa árdua e difícil, sem um conhecimento, digamos, preparatório, pelo menos dos símbolos metafísicos. E é esse um dos meus objetivos aqui no canal, para que assim a gente possa elevar a nossa espiritualidade, expandir a nossa consciência em favor do bem, da moral e da verdade, tá certo, pessoal? Então, espero ter contribuído com mais esse estudo, para que fique claro aqui que o mito, ele não é uma mentira, mas é um conto falado através de símbolos e que assim a gente possa entender que o que a Bíblia fala é muito mais profundo do que a gente pensa, tá certo? Se gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!